E eu gostaria de fazer uma saudação então especial a você que está aqui nesta manhã e também aos nossos queridos amigos que estão assistindo pela internet. Nós temos aqui no Iguatemi uma situação que muitas vezes o número de pessoas que está aqui é superado em muitas e muitas vezes pelo número de pessoas que nos assistem ou ao vivo ou depois. Então nós vamos nesta manhã então falar sobre o Natal. Eu fui meio que provocado a isso, depois vocês vão entender ao longo do sermão. Aí, a verdadeira história de Natal. Se é verdadeira, é porque tem outras que não são verdadeiras por aí, não é verdade? E a história de Natal, ela é a base para o cristianismo. Você compreender o que houve no Natal é a essência da fé cristã. Porque ali nós temos um rompimento de paradigmas universal. Se nós tirarmos a figura de Cristo do cenário, nós vamos ter Deus como um Deus tirano, um Deus que não se preocupa com o seu povo. Um Deus que está distante, ausente, indiferente com a raça humana. E quando nós conseguimos compreender o que aconteceu no Natal, nós podemos então alicerçar a nossa fé e sabermos que a nossa crença é uma crença coerente. O que acontece é que muitas vezes, quando nós olhamos para essa história de Natal, nós vemos aquela situação do Espírito Santo que concedeu Jesus Cristo. E imaginam que José foi uma pessoa que recebeu essa informação de uma maneira muito tranquila, né? Pela primeira vez na história do universo, alguém vai ser concebido fruto do Espírito Santo. E isso, hoje nós olhamos para José e vemos que ele compreendeu isso. Existem inúmeros relatos que salientam que ele compreendeu. Agora a dificuldade é que nós muitas vezes temos mais dificuldades para compreender, para aceitar do que José, que era a pessoa envolvida. Ele aceitou que Jesus era fruto do Espírito Santo. A dificuldade é que nós temos mais dificuldade do que ele para compreender o que aconteceu. E isso demanda a divindade daquele neném que nasceu. Quando nós entendemos que ali estava sendo gestionada por Deus a salvação da humanidade através daquele pequeno nenê que estava nascendo, nós vamos então poder compreender que ali estava vindo um Deus a este mundo para dar sentido à nossa existência. Nós temos razões para comemorar. Nós podemos comemorar um nascimento, que é uma celebração da vida. Nós podemos entender uma comemoração como um ato de agradecimento a Deus, como Deus Criador. Ou também é possível que muitas pessoas comemorem, não associadas necessariamente a uma crença. E me parece que essas pessoas que não associam a comemoração de um aniversário a uma crença, talvez tenham mais razões para comemorar. Porque nós acreditamos que nada é por acaso. Nós acreditamos que cada nascimento aconteceu em razão de que Deus tinha um propósito específico para aquela vida que surgiria neste mundo. Agora, aquela pessoa que não tem fé, ela deve comemorar porque ela teve ali uma reunião de aminoácidos, de processos químicos, que fez com que algo espetacular acontecesse. Do nada, um novo ser surgiu e ele foi crescendo, fruto do acaso. Então isso faz com que nós tenhamos mais razões então para comemorar, se nós dissociarmos isso da nossa fé. Existe uma interpretação, vocês estão conseguindo ler? Não, né? Bem difícil.
mas a palavra comemorar remete ao fato de memorar com outros, ou lembrar junto, o que não implica em exclusivamente ser uma recordação festiva. Comemorar não é celebrar, é trazer à memória. Trazer à memória. Memorar estaria vinculado ao presente, enquanto a lembrança seria algo do passado. Muitas vezes nós não temos uma boa compreensão disso, de que o memorar é algo que vai te trazer o que tu tens hoje na tua vida. E a lembrança é algo que tu muitas vezes tem que puxar lá no passado, que tu não te lembra, e a pessoa chega para ti e diz assim: tu te lembra de tal coisa? Ah, é verdade, me lembro. Mas o nosso patrimônio, ele é ditado pela nossa memória presente. E sabem, o memorar é algo que realmente nos diz respeito àquilo que nós temos de bom. E eu não fui na minha vida muito adepto às celebrações, a comemorações. Eu confesso para vocês que por muito tempo eu não comemorei o Natal. Os meus pais eram separados e eu nunca trabalhei bem o fato do meu pai e a minha mãe terem sido separados. Eu tive muita dificuldade com isso. E você sabe o que acontecia na noite de Natal? Muitas vezes as pessoas estavam lá comemorando, eu não sei por que isso acontecia, eu estou aqui de uma certa forma abrindo o coração contigo. Eu ia para o banheiro e chorava. Por muitos anos isso aconteceu na minha vida, eu não conseguia comemorar o Natal. Eu não conseguia sentir alegria por não ter o meu pai e a minha mãe ali presentes. E isso era algo muito difícil para mim. Mas depois, quando tu tira o foco dessa situação e tu começa a ver que tu tem sim razões para comemorar, tu vais entender que a vida, ela é uma dádiva de Deus e que ela deve ser comemorada. E então agora eu queria te pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus 2, e lá então nós vamos ter a primeira comemoração de Natal que aconteceu na história. Lá em Mateus capítulo 2, está relatada a história de que Jesus nasceu em Belém. E Mateus 2:2 vai nos dar um cenário no qual algumas pessoas foram até Jesus para comemorar com ele o seu nascimento. E essas pessoas então, ali no 2:2 de Mateus, chegaram lá em Belém, chegaram lá na Judéia, e eles então perguntam: onde está o Salvador? Porque nós vimos que algumas coisas aconteceram de estranhas nos astros. E o espanto daquelas pessoas foi o fato de que as pessoas não estavam preparadas para receber o Salvador. Eles que eram gentios e não judeus, e por isso que a Bíblia fala em magos, não é? Que retratava alguém que era vinculado ao estudo. Posteriormente, esse conceito de mago, ele foi alterado, e alguns sim se dedicavam à magia, mas eram muito poucos. A maior parte eram pessoas que estudavam astrologia, pessoas que eram dadas à medicina, pessoas estudiosas. E essas pessoas então chegam lá, não sendo judeus, vão para a terra dos judeus e perguntam: escuta, vocês, onde é que está o Jesus? Onde é que está o Salvador deste mundo, desse planeta, que vai ser o rei dos judeus, que vai salvar a humanidade? E aquelas pessoas então ficam preocupadas: mas o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo de nada. E eles: mas como vocês não sabem de nada? Estava escrito lá na Bíblia de vocês, judeus, que uma estrela indicaria nos céus quando o Salvador viesse a esse mundo. E nós, com os nossos estudos, nós podemos perceber, nós identificamos algo sobrenatural que nunca existiu na história deste mundo, algo semelhante.
E essa estrela só pode ser porque ela está indicando para cá o nascimento de Jesus. E o povo de Cristo, os judeus, nada sabiam, nada entendiam, porque eles não estavam preparados. Quem sabe eles haviam esquecido que um dia viria um Salvador para este mundo. E aqueles homens, então, trazem essa notícia, né, de que um Salvador estava chegando. E aquilo toma conta daquele local. A Bíblia não menciona que eram 3 reis magos. Ela não menciona nem que eram 3 e muito menos que eram reis. Não é? Isso faz parte de uma alegoria que foi criada em cima disso. Algo, por exemplo, também é ditado pela superstição que acaba tomando conta muitas vezes do cenário. E nós sabemos que a superstição é algo que acaba afastando as pessoas de Deus. A superstição muitas vezes ela faz com que nós venhamos a tirar o foco de Deus e colocar o foco no homem, né? Aqui nós temos ali uma escada, né? Uma vez eu presenciei uma cena hilária, né? Numa calçada lá nos Estados Unidos estava a escada estava aqui posta e tinha um pequeno espaço onde passavam não mais do que 2 pessoas a cada vez. E o que vocês acham que aconteceu? As pessoas elas ficavam se empurrando para passar naquele pequeno espaço e tinha todo o outro vão da escada onde poderia passar um time de futebol, mas ninguém ousava passar por ali. O gato preto, esses dias os meus filhos trouxeram uma gata preta para casa, e a gata preta, ela tinha uma surpresa, porque ela estava para dar filhotes, e ela se tornou 4. E nós temos muita dificuldade de doar os gatinhos pretos, porque muitas vezes eles são utilizados para feitiços aí, e os gatos pretos acabam pagando uma conta cara por essa superstição. Sexta-feira 13, cuidado com o que tu faz numa sexta-feira 13, porque isso pode ter implicações diretas na tua vida para o resto da tua existência. Toma cuidado disso. Toma muito cuidado com isso. Outra coisa assim, que existem por aí, né? Tu não aponta para o céu, porque senão vai nascer uma verruga na ponta do teu dedo, não aponta para uma estrela, não é? E aí vai, a crendice popular é algo assim que realmente, tem uma outra história que eu ouvi falar, que é o seguinte: tu não pode colocar a vassoura, tu tem que colocar a vassoura virada para cima, porque daí a visita vai embora. Eu fiz isso inúmeras vezes lá em casa e não deu certo. A minha sogra sempre continuava lá, e ela ainda perguntava para mim, por que essa vassoura está assim? Não sei, foi coincidência, mas estava lá a vassoura, pazinha, tudo para cima, mas para mim não deu certo. E tem outras situações assim, que certamente se você fizer, você vai ter muito sucesso na sua vida, né? Que é ter uma patinha de coelho. Se você tiver uma pata de coelho, tudo vai mudar na sua existência. E se você tiver com algum presságio, bata 3 vezes na madeira, porque isso também vai afastar. Vocês estão vendo que são coisas que não possuem base bíblica nenhuma. E o interessante é que esses reis magos, eles se basearam aonde? Na Bíblia. E os judeus, onde estavam os judeus? Os judeus não se aperceberam e não estavam preparados para receber o Salvador. E o interessante é que aqueles reis magos, eles tiveram fé, porque eles poderiam ter ficado lá na terra deles. Muitas vezes nas nossas vidas também, Deus faz de tudo. Quantas coisas Deus tem feito nas nossas vidas, quantas coisas Deus tem feito na nossa existência, e nós não damos importância para isso. Nós preferimos focar naquilo que não deu certo. Nós preferimos focar naquilo que nós gostaríamos que saísse exatamente como nós havíamos idealizado. O que certamente e possivelmente não era o melhor para nós. E por isso que Deus acabou fazendo com que não acontecesse. Vocês sabem qual é o grande problema da superstição? É que a superstição nos leva à idolatria.
nós acabamos tomando o lugar de Deus com outros deuses. E a nossa fé passa a ser uma fé rasa. Ah, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, eu não tenho esse poder. Nós não podemos nos atribuir esse poder. O poder vem de Deus. E quanto mais supersticiosa for a nossa fé, mais ela vai ser uma fé incoerente. Vai ser uma fé rasa, uma fé vazia. A nossa fé ela deve estar sempre fundamentada em Deus e fundamentada na sua palavra, fundamentada na Bíblia. Esses tempos eu me deparei com um caso que foi julgado num tribunal, e o interessante foi que a pessoa, ela havia customizado a sua fé. Tu sabe o que é customizar a tua fé? Customizar a fé, isso é um conceito, pastor Gourniak, que eu estou inventando aqui agora, mas o caso é real. O que acontece? É quando tu acaba cumprindo parte de uma doutrina que tu entende que deva cumprir, e a parte que tu entende que não deva cumprir, tu não cumpre. É simples assim. Ou seja, aquilo que eu entendo que seja bom para mim, eu faço. Aquilo que não é bom para mim, eu não faço. Sabe o que aconteceu? Qual foi o caso? O caso foi o seguinte: uma pessoa, guardador do sábado, tá? Ele ajuizou uma ação para querer, então, ser isentado do trabalho no sábado, tendo em vista a sua fé religiosa. E esse caso, esse caso não foi no Brasil, tá? Foi no Canadá. E aí essa pessoa acabou, então, indo para a corte e pedindo, olha, eu gostaria que fosse respeitado o meu direito de respeitar a minha fé, né? O meu direito à liberdade religiosa. E o interessante foi que então o juiz recebeu o processo dele, tramitou o processo e foi marcada uma audiência. Lá nessa audiência, o juiz começa a ouvir as pessoas. Escuta, e como é que essa pessoa é lá no ambiente de trabalho? Ah, ele é um bom colega. Ah, é um bom colega, certo. E o que ele faz lá? Normal. Ele tem alguma restrição alimentar? Não, nenhuma. Ele come carne de porco? Come, normal. O que mais ele faz? Não, ele de vez em quando ele vai lá, inclusive ele até trabalha nos sábados, às vezes, quando ele não consegue trocar a escala. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo com que tudo isso se comprometa, porque eu cumpro parte que me interessa e a parte que eu não me interesso, e a gente faz uma fé própria para nós, com doutrinas próprias, não é? E isso acaba sendo, então, uma superficialidade que vai nos demandar, então, um afastamento do plano de Deus, porque todos exercem fé. A questão é aonde que eu vou depositar a minha confiança, aonde que eu vou estar colocando a minha fé, porque todos, a questão não é acreditar no quê, mas acreditar em quem? Todos exercem fé. O ateu tem que ter fé. O ateu tem que ter fé para ir de encontro às teorias de Deus. E nós estamos vivendo num mundo hoje que ele está ficando bastante polarizado. O nosso mundo hoje ele está cada vez mais se posicionando. E nós precisamos então entender que se eu não tiver fé em Deus, naquilo que Ele me diz, eu não vou me mexer. E os magos tiveram fé para crer, não baseados no ocultismo, mas baseados na Bíblia, porque eles estudavam, porque eles estavam preparados. E eles viram que aquela estrela, ela indicaria então a vinda do Messias. É interessante que os judeus, ao não reconhecerem o Cristo, o nascimento dele, eles esquecem que o grande símbolo do judaísmo, há muito tempo, era a estrela. Já Davi havia bordado, ele havia colocado no seu escudo a estrela, que a partir dali é uma estrela pontiaguda, que ela então estaria simbolizando, não é, a estrela de Deus, e a partir dali então esse símbolo foi utilizado em larga escala pelo povo judeu. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, em 1935, o nazismo baixou uma lei
que todos os judeus deveriam ser identificados através da estrela de Davi. E é muito triste quando nós vamos em museus e nós vemos lá as roupas, as últimas vestimentas que os judeus utilizavam antes de serem mortos nos campos de concentração, e estava lá no seu uniforme a estrela de Davi. Não por acaso Deus disse que a estrela simbolizaria a vinda de Cristo a este mundo. Então, esse é o grande elo, é o grande vínculo de ligação entre o cristianismo e o judaísmo. É que Cristo ele veio dar sequência a tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Mas, não apenas isso. Eu sou muito fascinado com a imensidão do universo. Porque muitas vezes nós ouvimos falar que a Terra é fruto da evolução. A Terra é fruto de algo que foi por acaso. Stephen Hawking, ele diz que a Terra aconteceu por uma coincidência incrível, que nunca mais vai acontecer e que não existe um propósito específico para nossa existência. Mas é interessante que essas estrelas que nós vemos nos céus numa noite clara, as mais próximas elas ficam a 40 anos-luz da Terra. Ou seja, nós precisaríamos viajar 40 anos à velocidade da luz para chegar lá na estrela. E isso vai acontecer com as estrelas mais próximas. Porque as mais distantes, nós vamos precisar de 400 anos para chegar nelas. À velocidade da luz. E nada mais aconteceu nesse universo. É interessante que desde quando o homem passou a olhar para cima, ele nunca mais viu um fenômeno semelhante a esse que esses magos identificaram, nunca mais aconteceu. E o universo continua lá, no seu silêncio. E nós pensamos que o planeta Terra é um planeta que foi por acaso, é um planeta que ele apenas aconteceu fruto da coincidência. Se nós formos ver, o planeta Sol, a estrela Sol, ela é 330 mil vezes maior do que a Terra. Esse processo de gases, de energia, o gás hidrogênio com gás hélio, que faz com que aquela energia se transforme em luz, fazendo com que as estrelas possam brilhar. Isso faz com que nós tenhamos a imensidão da criação de Deus. E Deus utiliza então uma estrela para indicar que Cristo veio a este mundo. E não por acaso também existem relatos de que um outro evento que vai acontecer nos céus vai indicar também a segunda vinda de Cristo a este mundo. Mas eu gostaria de voltar agora contigo lá para a Bíblia, lá para a história que começou tudo, a verdadeira história de Natal, que é onde nós estamos falando. Às vezes eu vou andando por outros aspectos, mas é a minha visão sobre o que aconteceu. E eu quero te convidar para voltar, para a gente falar um pouco mais sobre Herodes. Herodes que está ali relatado no capítulo 2 de Mateus. Nós tivemos 3 Herodes. Mas este Herodes aqui, que é falado na Bíblia, é simplesmente o cara mais sanguinário que já existiu na história do planeta Terra. Esse cara vai disputar com Hitler. Esse cara vai ser um dos caras que mais vai realmente se surpreender quando ele ver que Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. Mas Herodes, ele é retratado pela história. Flávio Joséfo diz, né? Tem outro historiador também que eu peguei, não vou achar o nome dele aqui, mas enfim, eles relatam que realmente Herodes foi tão mal, mas tão mal, que Herodes inclusive, ele serve como um dos ícones para identificarem que realmente Cristo esteve aqui nesse mundo. Porque não obstante os relatos da Bíblia, não é? Mas existem outros relatos, e não são tantos relatos assim, da existência de Cristo. Cada vez mais a arqueologia, ela está evoluindo, é uma ciência que está cada vez, não é,
avançando mais, e quanto mais a arqueologia avança, mais ela vai no sentido de comprovar que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas esse Herodes, por ter sido tão mau, ele foi registrado na história. E quando Cristo nasceu ali contemporaneamente, aos dias de Cristo, ele promoveu aquela matança que nós sabemos, de todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, elas deveriam ser mortas. Porque Herodes, ele se sentiu ameaçado, só que antes disso, ele já havia feito outra situação terrível. Ele, ao se sentir ameaçado no seu trono, ele acabou mandando matar sua mulher, Mariana, e seus 2 filhos, estrangulados. Então ele não hesitou, quando ele se sentiu ameaçado, quando aqueles homens chegam lá, chamados por ele, a Bíblia diz que ele chama eles para uma conversa, e ele diz para eles: escuta, o que traz os senhores aqui? Então eles dizem: olha, nós viemos aqui porque o Salvador de Israel está nascendo, o rei dos judeus está vindo. É mesmo, eu quero maiores detalhes porque eu também quero ir adorá-lo. E o plano dele nunca foi outro, a não ser matar o Salvador, que estava conflitando com ele naquele momento. E as decisões das nossas vidas, muitas vezes elas são tomadas, infelizmente, por inveja. E a inveja é um sentimento profano, é um sentimento ruim. E muitas vezes isso faz com que as pessoas passem a desconstruir umas às outras. As pessoas, quando elas olham alguém com inveja, ela começa a projetar naquela pessoa aquilo que ela não é. E esse sentimento de frustração, ela vai devolver, tentando derrubar aquela pessoa. E esses reis, esses magos, apesar de terem a melhor das boas vontades possível, eles acabaram errando ao falar com Herodes. Ao contar para ele os seus planos. Eu me deparei com uma matéria que eu achei bastante interessante e eu trago nesta manhã, que é esse professor aqui, ó, Peter Golbitzer. Ele acabou fazendo um estudo, não é, lá na Universidade de Nova York, já faz tempo esse estudo, foi em 1982, mas o ser humano continua bem parecido. Ele pegou então 63 pessoas, ele fez uma tese de doutorado dele, onde ele pegou essas 63 pessoas e ele fez um estudo. Dentre essas pessoas, aquelas que contaram para os outros os seus planos e aquelas pessoas que guardaram para si os seus planos. Quem vocês acham que teve mais êxito? Quem realizou mais? É claro que foi aquelas pessoas que não contaram para os outros os seus planos. Sabem o que acontece? Nós muitas vezes acabamos nos colocando sob pressão. Quando nós contamos para as pessoas antecipadamente algo que nós não deveríamos naquele momento informar. O maior exemplo bíblico disso foi José. Que José, ele foi ali, digamos, ingênuo, não é? Ao contar para os seus irmãos que ele havia sonhado, que realmente passava pela cabeça dele que ele fosse um rei, que ele fosse alguém especial, mas ele contou para os seus irmãos, e nós já sabemos como termina a história de José. E agora também aquelas pessoas ali acabam contando para a pessoa errada o que vai acontecer. E ali então acontece esse evento, não é, que infelizmente as crianças menores de 2 anos são todas exterminadas, e Jesus Cristo, ele em seguida, ele acaba sendo tirado dali pela mão dos anjos, ele vai para o Egito e fica lá no Egito até Herodes sair. Sabe o que eu fico pensando nisso? É por que se Deus era todo poderoso, não é? Por que Deus não matou Herodes na hora? Por que Deus não extermina com aquilo que me faz mal no momento que ele acontece?
Por que que as minhas dificuldades elas não são exterminadas instantaneamente? Afinal de contas, eu estou do lado bom ou do lado mal? Do lado de quem que eu tenho andado? Mas Jesus Cristo aqui, ele acabou tendo que sair fugindo. Quem sabe ali José e Maria, eles no frio, andando naquelas noites, naquelas terras que fazem temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas durante o dia. Eles ali andando, eles ficavam pensando, mas por que que Deus está fazendo isso? Mas só que quem sabe, quando nós estamos nessa situação, nós devemos entender que muitas vezes um passo para trás hoje pode significar 2 para frente amanhã. E nada foge dos desígnios de Deus. Mas também o Natal, esse é o Herodes que eu já falei, o Natal é uma época de presentes, de doar presentes. E aqueles reis magos, eles trouxeram presentes para Jesus. Sabem, é interessante que o fato de comemorar aniversário, ele não fazia parte do dia a dia dos judeus. E ele demorou a ser incorporado, inclusive, dentro da cristandade. Não é? Depois que ele começou, porque esse ato de... Se vocês forem ver na Bíblia, nós temos apenas, toda a Bíblia, 2 relatos de festa de aniversário. Uma foi de Faraó, e a outra foi do rei Herodes, filho desse cara mau. Então, ou seja, 2 pagãos, não é? Mas não quer dizer que também não tenha base bíblica para comemorar um aniversário, para dar presentes. Temos aqui a história dos reis magos que deram presentes para quem? Para Jesus. O presente era para Jesus. O Ebiezer, eu vi ele por aqui. Ele tem uma campanha aí de um presente para Jesus no Natal. Não podemos esquecer que o presente é para o aniversariante, para Jesus. E muitas vezes nós somos egoístas. Nós pegamos um fato que não tem problema nenhum nisso. Mas, olha só, é muito cômodo isso, eu acabar me presenteando, não é? Quando eu esqueço que o verdadeiro aniversariante é Jesus. Alguns anos atrás, eu e os guris e a Deise estávamos em Santa Catarina, e aí a gente já tinha dado uma bicicleta para o Leonardo, né? E ali, então, o Leonardo tinha ganho uma bicicleta, que é um presente caro de Natal, e o Gustavo, então, ele ficou com uma situação na qual eu estava em débito com o Gustavo. O Leonardo já tinha ganho a bicicleta e agora chega o Natal, no momento de nós darmos os presentes. E aí o Gustavo, ele vê que tinham 2 presentes, apenas lá em Santa Catarina, e os 2 presentes, no caso, eram para ele. E eu, mas ó, o Leonardo ganhou a bicicleta, agora esses 2 presentes aqui são do Gustavo. E o Gustavo, um pouquinho antes de eu entregar os presentes, ele chega para mim e diz assim: pai, eu vou te pedir uma coisa. Dá um presente para o Léo, pai. Mas filho, ele já ganhou a bicicleta. Não, pai, mas não, eu vou ficar feliz se ele ganhar um presente também. Eu fico com um e ele fica com o outro. Então, muitas vezes a gente acaba sendo egoísta. E nós acabamos querendo tudo para nós mesmos. Nós inventamos esse negócio de dar presentes, não é? E nós acabamos esquecendo o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira história de Natal. Me permitam só contar mais um fato. Quando eu era adolescente, eu estava na pizzaria Xuca, aqui em Porto Alegre, que já faz muito tempo que não tem mais pizzaria Xuca. E eu estava ali com alguns amigos, e aí chega um menininho vendendo rosas. E esse menininho vendendo rosas, ele vai mesa por mesa entregando uma rosa. E chega ali numa mesa de gurias, não é? Eu não quero rosa nenhuma. Pô, só com os amigos aqui, por que eu vou querer uma rosa? Daí o gurizinho vai, quando ele vai para outra mesa, chega um garçom, pega o guri pela gola, leva até a porta, e não satisfeito com isso, quando estava na porta, o garçom dá um chute nas costas do menino, deveria ter uns 10 anos de idade, e o menino cai no chão. Eu com aquela cena assim, fiquei com o coração cortado. Saí dali e disse para ele: olha aqui, e dei o que eu tinha no meu bolso para ele, digamos, alguma coisa só ficou para eu pagar mesmo a pizza. Toma aqui, vai embora.
Dei tipo R$ 20 para ele. Toma aqui, vai embora, não vem mais aqui. E o gurizinho saiu chorando. Passou um tempo, e eu ali com os meus amigos, daqui a pouco, tá lá o gurizinho com a rosa de novo. E o gurizinho vem com a rosa em direção à minha mesa. E eu digo, ô guri, eu já te mandei embora, guri, eu já te dei o dinheiro, vai embora. Não, tio, não é isso. Eu vim aqui te trazer essa rosa de presente para ti. Essa é tua. Muitas vezes nós acabamos sendo egoístas e estragamos toda a festa. Nós, na França, tivemos recentemente a tal da Carta da Laicidade na França. Sabe o que é a Carta da Laicidade? É o seguinte, são práticas seculares que devem ser feitas pelo Estado, porque lá o francês leva muito a sério essa ideia de secularismo. E essa Carta da Laicidade, ela trata sobre aquilo que você não pode fazer porque pode discriminar. E eles, quando estavam elaborando essa Carta da Laicidade, eles tiveram dúvida quanto ao Natal. Nós devemos proibir comemorações de Natal ou não? E essa foi uma discussão que tomou conta do cenário lá dos meios públicos franceses. Sabem a qual conclusão eles chegaram? Que eles não precisavam banir as comemorações de Natal, porque a comemoração de Natal já não era mais uma festa cristã, porque a comemoração de Natal nos dias atuais, ela é uma festa eminentemente pagã. Então, não teria problema de se comemorar o Natal da forma como ele tem sido comemorado hoje. A questão é que, imaginem só, quando você vai para uma festa de aniversário, sem ser convidado. Alguém vai numa festa de aniversário sem ser convidado. E fica lá de cantinho, observando tudo. E não, né? Essa pessoa está lá de canto, fica só se divertindo, comendo. Mas imaginem só se essa pessoa que entrou de penetra na festa, ela de repente, ela não apenas ela passa a receber ali o que existe de bom na festa, mas ela agora começa a receber a atenção, e ela começa a receber, então, a bajulação daquelas pessoas que estão ali. E o aniversariante, ele começa a ficar de lado, porque alguém toma conta daquela festa, e não existe espaço para mais ninguém. E esse penetra, toma conta totalmente da festa, ao ponto do aniversariante sentir que ele está no lugar errado. A história que inventaram sobre o Papai Noel, ela começa de uma forma muito salutar. Ela relembra alguém, não é? Que foi um benfeitor lá na Idade Média. Parece que entregava presentes, e ele hoje, então, por ser a pessoa que foi eleita como o presenteador oficial, se tornou muito simpático. Papai Noel não existia até 1930, ele existia num outro cenário. Em 1930, a imagem dele foi patrocinada pela Coca-Cola. E a partir de 1930, essa associação entre Papai Noel e a campanha publicitária da Coca-Cola fez com que o Papai Noel se tornasse uma figura extremamente bem vista, uma figura que realmente fosse alguém que lembrasse, que trouxesse às pessoas uma ideia, não é, de satisfação, porque exalta o consumismo, o materialismo e o imediatismo. Mas a questão é o seguinte: se nós esquecermos aquele nenê, nós não vamos lembrar da essência. Se nós esquecermos daquele bebê, nós vamos esquecer que Deus não está silente, que Deus, Ele se importa com a raça humana, e que a verdadeira história de Natal, ela passa por um dia, um neném ter vindo aqui nesse mundo, porque escolheu. Alguém que deixa os céus, que deixa todo o conforto,
do universo, do trono de Deus, para vir aqui nesse mundo numa missão de salvação. A verdadeira história de Natal, ela diz respeito a um amor imensurável, um amor que Jesus Cristo teve por mim e por ti, que fez dele uma criatura humana, sujeita aos mesmos problemas, às mesmas dores que nós, com um grande detalhe, que ele não pecou. Jesus Cristo morreu aos 33 anos, porque foi morto, porque senão ele estaria vivo até hoje, ele não morreria, ele não pecou, só merece morrer quem peca, e Jesus Cristo jamais soube o que foi pecado na sua existência para a nossa redenção. A verdadeira história de Natal é o fato de que nós hoje estamos vivendo dias muito tristes. O nome de Jesus Cristo tem sido execrado. Os meios de comunicação fazem questão de não mais, quem sabe, dizer que é um Deus que está distante, não mais ignorar a presença de Jesus, mas muitas vezes ele é humilhado. E qual tem sido a nossa postura diante disto? Nós temos estado com uma passividade. Nós temos sido pessoas que têm sido negligentes na forma como nós temos adorado ao nosso Criador. Nós temos nos conformado com uma realidade muito ruim e nós temos nos tornado quase iguais a todas as outras pessoas. A nossa rotina de vida tem sido uma rotina quase igual a daqueles que não vivem pela fé. E isso tem feito de nós seres passivos, seres que realmente vivem numa vida de mais ou menos, uma vida de mesmice. Nós fazemos as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Nós fazemos as mesmas coisas querendo que Jesus volte. Nós queremos as mesmas coisas, parece muitas vezes, querendo que algo de extraordinário aconteça. Muitas vezes nós queremos olhar para os céus e ver lá, não é? Aquele sinal que vai indicar que Jesus Cristo está voltando. Aqueles homens somente identificaram que Jesus Cristo estava voltando, porque eles estavam preparados, porque eles liam a Bíblia e porque eles também estudavam. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Felizmente a superstição não é algo de Deus. Felizmente, normalmente as coisas acontecem para aquelas pessoas que se preparam, para aquelas pessoas que buscam. Normalmente quem vai tirar a melhor nota é aquele que estudou mais. Normalmente vai se dar melhor no seu trabalho aquele que cuida do seu trabalho. Normalmente vai crescer na fé aquele que não negligencia aos preceitos de Deus, aquele que inteiramente aceita e cumpre o desígnio de Deus na sua existência. Eu termino te dizendo que nós estamos em vias de terminar mais um ano, e também o sucesso chega para aquelas pessoas que se preparam. O sucesso chega para aquelas pessoas que sabem aonde elas querem chegar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis neste mundo. Nós somos verdadeiros soldados de Deus. Deus tem planos incríveis para esse mundo. Ele não te chamou por acaso. Você não por acaso está aqui. Deus tem um plano. E você vai ter uma oportunidade de planejar o próximo ano e de ver qual vai ser a prioridade que você vai dar para Deus. E Ele espera que você o coloque em primeiro lugar, porque Ele não mediu esforço para te fazer a pessoa mais feliz do mundo, para te dar a esperança de ter algo que antes seria inimaginável se não fosse pela vinda dEle neste mundo. Minha vida em tuas mãos, senti completa paz dentro de mim. Já passou, meu chorar enxugou, meus temores levou. Cada dia faz-me claro entender
melhor para mim. Tens o melhor para mim. Às vezes não posso entender teus planos para meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor para mim. Eu levei tempo para entender que sem ti eu nada consegui. Hoje eu sei, ao ouvir a tua voz, eu não hesito jamais, porque sempre faz-me claro entender que és o melhor para mim. Tens o melhor para mim. Às vezes não posso entender teus planos para meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor para mim. Se agora comigo vais, eu nada mais temerei. Sozinha não vagarei. És o caminho para mim, és o melhor para mim. Amém, Senhor. Tens o melhor para mim. Às vezes não posso entender teus planos para meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor para mim. Tu tens melhor para mim. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, um neném, um menino que veio neste mundo. Talvez o Senhor nem quisesse que nós comemorássemos o Natal, talvez o Senhor nem quisesse que nós comemorássemos o aniversário, mas o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Então que nós tenhamos então mais uma oportunidade para lembrarmos de que Jesus Cristo veio a este mundo, foi um neném, foi alguém fruto da tua redenção, dos teus propósitos, para salvar uma raça humana perdida, que não possuiria outro destino senão a morte eterna, se não fosse a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Neste momento, Senhor, nós queremos nos colocar em teus braços. Nós queremos te dizer que nós te reconhecemos como nosso Salvador e te pedir que o Senhor tome conta de cada um de nós.
Que o poder do Santo Espírito esteja com cada filho teu aqui nesta manhã. Que milagres possam acontecer aqui, como aconteceram nos céus quando Jesus voltou. Milagres que aconteceram de pessoas terem aceito Jesus Cristo. E que nesta manhã também, corações sejam dedicados a Ti. Que almas sejam salvas. Quem sabe ao ouvir essa mensagem pela internet. Toma conta de nós, Senhor. Que nós não sejamos levados por um mundo mau, que te hostiliza, mas que nós possamos estarmos, Senhor, na festa, atentos, dando honras e louvores ao teu santo nome, aos méritos de Jesus Cristo, que são méritos maravilhosos de redenção da humanidade. Fica conosco, Senhor, é o que nós te rogamos, nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vem, filho.